né? Então, falando de patologia, então patologia é a ciência, tá? O que eu vejo de problemas em alvenaria, problemas em piso, o problema é a manifestação patológica. Então, daí a gente tem que começar a se ligar nesses termos. Olha, eu tenho uma manifestação patológica, uma fissura. Aí eu tenho uma manifestação patológica, que é uma trinca no pilar, né? Então, eu tenho a ciência patologia. Muita gente fala equivocado isso, tá? Não só técnico, na engenharia também, mas isso é importante a gente cadê? Aqui. É importante a gente separar isso. Não é muito grave, mas a gente já começa a falar isso de forma correta. Então, a patologia nas edificações, no histórico dela, é um tema relativamente recente, né? Ainda bem que os nossos pedreiros, muitas vezes, eles colocam essa estrutura superdimensionada, né? O que facilita aí, reduz possíveis problemas em casas, né? Mas a gente já começa a ver alguns problemas aí rotineiramente de prédios, né? A gente tem aí o caso de um prédio, eu não sei exatamente, eu tenho que não estudei ainda, mas que o CREA já fez um laudo lá, apontou não sei quantos problemas numa edificação lá. Outra caixa d'água que cai em cima do prédio. O outro é a laje do prédio de luxo que cai em cima de não sei quantos carros e, infelizmente, mata uma pessoa. Então, esses problemas, eles rotineiramente a gente está enxergando aí na imprensa, né? Mas então por isso que ele é relativamente novo, por esses avanços da engenharia que às vezes eles são brecados por problemas de projeto e problemas de execução. Então, patologia e terapia, a gente vai falar muito de terapia, tá? Então, patologia das construções é o ramo da engenharia que estuda os sintomas, os mecanismos, as causas, as origens e as consequências das deficiências das construções. Então, o que a gente falou aqui, ó, é o ramo da engenharia que estuda os sintomas, os mecanismos. Então, aquilo que eu falei lá atrás, então, o problema de eu tenho uma rachadura, eu tenho uma fissura na parede, esse é um sintoma, né? Os mecanismos, por que eu tenho essa fissura na parede? Qual foi o mecanismo de ação? Foi um esmagamento das vigas descarregando peso em cima das alvenarias, por um sobrepeso da laje. Então, o mecanismo qual é dessa trinca? Como é que ela foi formada? Por uma deformação da viga. Eu paro por aí. As causas. Por que houve essa deformação dessa viga? Porque teve um sobrepeso na laje, né? E as consequências dessas deficiências, né? Eu tenho então isso já é um retrato do que eu tenho nessa viga, que essa viga ela vai ter também uma fissura em local característico, a gente consegue identificar isso, e essa fissura ela vai quando ela começar a abrir ali, primeiro ela pode chegar a ruptura, dependendo do peso, ou por si só ela tem esse vai e vem dela, da estrutura, né? Mas já é ali a entrada de agentes agressivos. Quando eu falo agentes agressivos, é a busca acelerada pela corrosão da armadura, seja por névoas salinas, nada mais é do que a marisia, né? São os cloretos, e a carbonatação, que é o monóxido de carbono que tem aí como poluição nas cidades.
Se vocês quiserem, podem parar e questionar e perguntar alguma coisa também, tá, gente? Então, as origens e a consequência dessas deficiências na construção. Então, isso resume completamente o que é a patologia. Então, patologia também significa o não atendimento ao desempenho desejado. Então, eu não quero uma fissura na parede, não é isso que eu desejo quando eu construo. Tem uma série de fissuras na minha casa, né? No meu apartamento, onde que seja. Isso não é desejado. Então, esse desempenho dessa construção indesejado é a ciência patologia. A terapia das construções, né, é o ramo da engenharia que trata das correções dos problemas da ciência da patologia apresentado pelas construções. Então, eu vou corrigir. Então, quando eu falo, vou fazer a terapia, eu trago sempre para a medicina, para a gente fazer essa analogia, né? Então, eu vou sempre estar corrigindo aquilo ali. Seguindo mais aí na frente, passou demais. Seguindo mais, eu tenho o diagnóstico do problema. Né? Esse diagnóstico desse problema é para que se tenha êxito nas medidas terapêuticas e necessário que o estudo precedente, o diagnóstico do problema tenha sido bem conduzido. Então, o diagnóstico ele tem sintomas, que nada mais é que para a gente vai chamar de a vistoria. Eu vou ver qual que é o problema, não sem importar muito a origem desse problema. Eu só quero achar esse problema. Vou achar problemas, tá? Depois eu vou buscar quais são os mecanismos, que a gente já falou, né? Então aqui ó, uma viga em fissura, já que a gente deu exemplo. Depois eu vou achar qual que é a origem, qual que é a causa e a consequência daquele problema. Então, destrinchou, nada mais é do que esse diagnóstico do problema destrinchou aquela primeira parte lá do conceito. Os sintomas, eles vão ser, são vários problemas, né? Apresentam manifestações externas, características que permitem um início de estudo do problema, né? Os mais comuns são as fissuras. A gente já começa a corrigir o nosso vocabulário. Existem fissuras, existem trincas, existem rachaduras. Tudo a mesma coisa, esse não é tudo a mesma coisa. Para a patologia, isso vai depender do tamanho de cada um. Então, quando eu falo assim, eu tenho uma trinca, eu sei que é algo maior. Aí eu tenho uma fissura, é algo menor. Tá? Eu tenho uma rachadura, é maior ainda. Eu tenho uma rachadura que cabe uma mão, é a forma correta de falar. Aí eu tenho uma fissura que cabe uma mão, não existe. Fissura até 0,5 milímetros. Então eu tenho as fissuras, as eflorescências. Eflorescências, o que eu posso dizer ali? Por exemplo, principalmente a eflorescência eu consigo achar em umidades, que elas vão carreando ali os carbonos do concreto, na hora que dá essa umidade, ela começa a água passar por dentro da minha estrutura, carregando o concreto, formando aquelas estalactites, né? Que, como fosse em gelo, né? Formando aquelas pontinhas, ou só um manchamento daquele teto, daquela parede, né? Ou seja, o que for. Isso é uma eflorescência. A gente vai falar um pouco mais dela. Todas elas aqui, na verdade, a gente vai falar mais. As flechas excessivas, né? Então, mexe com estrutura, vocês conseguem entender o que é essa flecha. As manchas, né? A corrosão das armaduras. Muitos dos problemas de trinca em pilares são originados por corrosão de armadura. Esses fenômenos vocês vão ver que acontecem muito mais à beira, né, nas regiões litorâneas do que nas regiões de montanha. Por exemplo, eu tenho névoas salinas como um grande problema para Vitória.
Mas para São Paulo, meu grande problema não é névoas salinas, e sim carbonatação, que ele vai fazer basicamente o mesmo problema, corrosão de armaduras. E um grande problema que a gente tem é ninhos de concretagem. A segregação dos materiais do concreto numa concretagem. Basicamente, às vezes eu tenho um pilar que no meio dele ele não foi bem vibrado, não foi bem concretado, ou senão eu tenho um pilar que eu lancei o concreto dele uma distância muito maior, e aí isso eu tenho muito em pilares altos, e eu não tenho uma concretagem, então um erro de construção que é concretagem intermediária desse pilar alto, eu não tenho esse problema. Então, quando eu chego ali embaixo, esse ninho quando eu lanço, eu jogo com muita força. O que acontece? Quando bate a brita lá embaixo, ela segrega, ela fica separada. Aí quando eu desformo, tá lá embaixo aqueles buracos, que a gente chama de ninho de concretagem. Muitas vezes na prática a gente fala bicheira, né? Eu gosto mais do ninho de concretagem, eu acho que ele é menos pesado, né? Mas são problemas de execução, né? São sintomas que podem existir aí. Origem do problema, Professor, definição da... Fala aí. uma dúvida. Quando você falou de flechas excessivas, eu não entendi muito bem o que seria. É aquela deformação de vigas. A Ah, sim. viga fez uma flecha, ela fez uma... Tem a Ela ver fez isso com, aqui, ó. tem Né, a ver com flexão, né? isso. Flexão, a flecha de pilar também, a flambagem, a deformação, de Entendi. forma geral. Beleza. Beleza? Então, eu tenho exemplos aqui: fissura do momento fetor em viga, projeto inadequado ou qualidade inferior do aço. Então, o problema foi o quê? Do projeto. Né? Identificação para fins judiciais, por exemplo, origem da falha. Foi falha de fase de projeto? Foi o projetista? Foi qualidade do material empregado, fabricante? Foi etapa de execução? Aí eu tenho a mão de obra, a fiscalização, não ou, né? Mão de obra, a fiscalização e construtor omisso, então ele vai estar todo mundo aqui nesse bolo. Etapas de uso, operação e manutenção. Então vamos lá. Fase de projeto, a gente já deu o exemplo ali de não calculei direito ali o movimento fetor da viga. E aí coloquei aço a menos. Deu problema. Não, o concreto que foi usado lá nesse... Eu pedi um concreto de 30 MPa, mas nos ensaios ali posteriores do concreto ele não deu nem 15. Então isso é material, qualidade do material, né? Ou botar assim uma esquadria com um tipo de aço mais frágil, ou uma estrutura metálica que eu calculo todo com um tipo de aço e coloco outro tipo de aço ali dentro também. Então, isso é problema de material. Então, não é aço, não é qualquer aço. Tem uma divisão de aço aí, que eu posso utilizar na estrutura metálica ou não. Por isso que tem muitas vezes eu vejo estruturas metálicas enferrujadas. É porque não foi utilizado ali o aço correto, seja no projeto, ou seja na execução. Um dos dois errou. Então, eu vou sempre, toda vez que tiver um problema, acho que vocês conseguem acompanhar isso pela imprensa ali, primeira coisa que ele fala, vamos ver de onde é o problema. Foi de projeto? Foi de material? Foi de execução? Foi do uso? Essas discussões sempre vão existir, tá? Principalmente que envolve ali, a não ser que chega um e fala assim, não, eu que errei, eu vou assumir tudo, aí não vai levar essa discussão na frente. Mas toda vez que tem brigas judiciais, essas são as possibilidades levantadas de primeira ali.
Então, para concreto armado, falando agora de concreto armado, as origens das patologias podem ser classificadas em deficiência de projeto, deficiência de execução, má qualidade dos materiais ou emprego inadequado desses materiais, sinistro ou causas fortuitas, que é um caso aí de inundação, de incêndios, de acidente. Tem uma carreta que bateu no prédio ali, né? Então, aí já começa a fugir da nossa, né, do que a gente foi colocado. Não inundações, que muitas vezes a gente pode prever essas inundações, né? Eu consigo prever que naquela região ali eu vou ter problema de inundação com uma certa frequência. O caso ali da ciclovia lá do Rio de Janeiro. É possível prever que aquilo ali é bater, levantar aquela estrutura e jogar no chão. É possível. A maré estava embaixo da maré ali. Eu preciso... não, mas eu não conheço bem as marés. É multidisciplinaridade. Eu tenho uma obrigação de ir até como é que eu falo? Até alguém da área específica e me falar como é que é essa maré aqui, o que ela acontece, um oceanógrafo ou alguma coisa, e a engenharia te dá também alguns retratos disso. Mas eu tenho que tentar prever todos os possíveis problemas. Não é qualquer problema que vai ser causas fortuitas. Não, às vezes é problema de projeto. Eu não previ isso. Eu não projetei para aquele sinistro que ia acontecer ali, que estava com uma certa clareza que ia ocorrer. Né? Não é só porque foi da natureza, então isso não é culpa do projetista. Não, sim, é culpa do projetista, sim. Né? Não sei que sejam coisas muito extraordinárias. Uso inadequado da estrutura, e aí a gente pode falar, não, isso aqui foi uso, utilização. Eu tenho uma casa, e aí aquele bairro ali começou a ficar muito comercial, isso é comum de acontecer, começou a ficar muito comercial, e se transformou numa escola. Né? A casa era muito grande e conseguiu abrir parede embaixo, ir para cima e tal. Aí o que eles fizeram? Foram lá colocar, não, vou colocar essa biblioteca da escola nesse pedaço aqui. E aí eu começo a ter problemas. Por quê? A biblioteca é um peso muito alto. Se a gente for pegar ali a norma de concreto para achar ali os pesos, né, para eu começar a fazer meu projeto, a biblioteca ali que está no topo da tabela, né, e a utilização ali para fins residenciais está mais embaixo. Então, eu vou ter um problema. Então, meu uso inadequado da estrutura para a qual foi colocado. E manutenções impróprias. Eu tinha uma bomba e vou mudar esse percurso dela e, sei lá, eu vou fazer deixar aqui uma calha d'água passando sem permeabilização ou sem coisas assim. Então, manutenção tem N formas de fazer incorretas, né? Então, nível de incidência de cada origem no país. Tá? Isso aqui é uma tabela só para a gente ter uma ideia aqui as causas de projeto, né, pegando nos outros países, pegando os materiais, execução e utilização. Né? Então, a gente tem um problema de execução muito pesado e um problema de projeto também muito pesado. Né? Os materiais é a menor parte, né, e utilização também estão meio junto aqui com os projetos, mas inferior. Né? Às vezes, nessas brigas, sempre querem colocar para utilização da edificação o problema. Segundo Carmona, aí, então, de execução foi em 51% dos casos. Então, um problema de execução. Um problema de projeto, 18%. Então, bateu lá com o outro. Manutenção, 3%. Utilização, 13%. Materiais, 7%. Então, uma pesquisa aqui. Paulo Helene e Figueiredo, esse aqui é meio que o papa da patologia no Brasil. Ele fala que que as manifestações patológicas possuem origem, na maior parte das vezes, projetos
e do planejamento. Conforme apresentado, então ele coloca aqui que projeto é 40%. Então, o pesquisador mais renomeado, ele já traz mais para o projeto, 40%, e o planejamento e execução, 28%. Então, ele já é uma outra forma de entender, né? Um outro tema muito forte para a patologia é durabilidade. Então, toda vez que a gente fala de uma construção, a gente quer que ela tenha durabilidade. Ela atenda ao propósito que ela foi planejada, né? Então, está ligado, essa durabilidade está ligado materiais e técnicas construtivas utilizadas nas mesmas, mas, técnicas construtivas utilizadas, mas mesmo com todo o avanço tecnológico, nos últimos anos não tem havido uma redução dos problemas de origem patológicas. O que isso a gente quer dizer? Às vezes a gente, não, tem uma tecnologia muito boa, mas a gente não aplica aquela tecnologia como deveria ser. Quer ver um caso clássico disso? É o gesso acartonado. Eu estou fazendo alvenarias com gesso acartonado. Para mim, eu falo que levantar bloquinho um em cima do outro ali me dá coceira. Eu acho que falta engenharia ter algo mais rápido e mais limpo e mais produtivo. O gesso acartonado entraria nisso. Mas aí você monta uma escola toda em gesso acartonado. Aí você, mas essa sala aqui ouve tudo que está na outra sala, um professor atrapalha o outro da aula. O problema da tecnologia que está sendo utilizado? Não há tecnologia, não, mas a forma que está se colocando a tecnologia, ela é o problema. Então, eu precisaria pensar ali que eu teria que colocar um isolamento, né? Então, ou eu vou lá e coloco essas paredes normais no banheiro, e aí eu vou ter um problema ali grande. Eu tenho uma placa específica para ambientes úmidos. Então, a origem, essa redução desses problemas, a gente saber utilizar essas tecnologias, ela é muito importante. Figueiredo e Orelli, né, em 2003, citam que ambiente, hoje em dia, é mais agressivo do que décadas atrás. Além disso, o aperfeiçoamento de técnicas de dimensionamento mais avançados, portanto, mais econômicos, também interferem negativamente da durabilidade das edificações. Então, se a gente for pensar, não quanto a névoas salinas, porque o mar sempre teve aqui, não vou dizer que ele aumentou isso, mas a carbonatação, sim, que são os monóxidos de carbono originado de fábricas e veículos, né? Então, tudo que sai aí, o monóxido. Então, Ué, passei aqui, né? Então, esses aperfeiçoamentos, eles têm que ser mais bem utilizados, né? Então, eu tenho estruturas mais esbeltas, pode ser um exemplo disso. Eu tenho hoje estruturas mais esbeltas, eu consigo lajes planas com vãos elevadíssimos, mas eu esqueço que eu preciso da durabilidade desses concretos, que esses concretos eu tenho que ter maior confiabilidade nele, e eu esqueço dessa durabilidade desse concreto, de colocar alguns aditivos ali, por exemplo, eu tenho N possibilidades aí, eu tenho já trabalhos, isso é bem difundido, que o vidro incorporado ao concreto, né, na mistura, eu substituo algo ali pelo pó de vidro, na verdade, eu consigo melhorar a durabilidade dessa edificação. Então, um concreto mais dito como especial, eu amplio a durabilidade da minha construção. Então, isso que a gente tem que agregar, né? Porque a gente pode dizer que
tem estruturas hoje que afetam negativamente na durabilidade das edificações. Estruturas de concreto armados contemporâneas estão mais vulneráveis ao aparecimento precoce de manifestações patológicas e a consequente necessidade de recuperação. Então, hoje a gente tem muito mais... Então, uma estrutura mais nova, a gente encontra uma necessidade de se fazer correções, às vezes, maiores do que em edificações antigas. Rotineiramente, a gente vê isso. Não, esse prédio aqui é um prédio histórico, muito antigo, tal. A gente não vê tanta necessidade de intervenção quanto nesses prédios mais novos, né? Então, vai encontro um pouco disso aí, dessas teorias. O Gersi? Diga. Então, você diria que esse fato aí de aparecerem mais manifestações patológicas em edificações mais novas está relacionado a essa questão do monóxido só? Não. Ele tá... Não só monóxido, porque sempre existe... pela esbeltez das estruturas. Ah, sim. Pela complexidade, né? Pela complexidade. Então, se eu tenho, por exemplo... eu tenho uma estrutura que eu tenho pilar a cada 3 metros. E os pilares mais robustos, porque tinha ali concretos que não chegavam a 20 MPa. Né? Hoje não. Então, você tem muito pilares mais robustos, porque pela necessidade de precisar de uma estrutura mais forte. Então, eu difundo mais isso. Eu tenho um problema nesse pilar, mas eu tenho um do lado aqui a 3 metros, o outro a 3 metros, e a quantidade de concreto dele é grande. Então, a massa de concreto é menos possibilidade de ter um problema. Por exemplo, eu tenho uma laje plana aqui, que eu tenho um vão de 10 metros entre pilares, meu concreto ali é de 40 MPa, eu tenho essa laje aqui que tem 45 MPa de resistência, ela é tensionada, então eu tenho possibilidade de problema maior ali naquele aço, né? Eu tenho possibilidade de ter problema na execução daquele concreto. Eu vou aumentando as minhas possibilidades de problema. Por isso que a norma, ela é muito... Você está calculando toda hora, vocês já perceberam que vocês colocam lá mais 40%. O negócio poderia, pelo cálculo, ser metade do que dá. Mas a norma fala assim, não, eu quero 2 vezes mais. Para tentar suprimir essa série de problemas que podem ocorrer. Então, na minha concepção, eu acho que essas estruturas mais esbeltas, quando dá problema em um pilar, eu tenho 10 metros para o outro, 10 metros para o outro, tem uma laje plana tensionada, esse pilar aqui é muito importante. Né? A importância dele é muito maior do que aquele pilar robusto que está entre 2 de 3 metros. Você entendeu, Felipe? Aonde eu quero chegar? Entendi. Né? Não é que a estrutura esbelta ela não tem que ser feita. Não é isso. Não é que a estrutura esbelta ela não tem que ser feita, mas eu tenho que tomar mais cuidado com ela. Uhum. Por exemplo, uma laje tensionada. O que a gente vê aí é não deixar o espaço para se fazer verificação futura. Eu tenho que, a cada 10 anos, ir lá e conferir se aquele tensionamento ainda está com a tensão colocada. O que eu estou vendo nesses prédios é que está fechando tudo ali com granito e vamos embora. Uhum. Né? Quando será que eles vão abrir para fazer esses ensaios? Está lá no manual entregue ao cliente, mas você olha lá, o cara não tá... O leigo não vai entender aquilo ali, que é teste né, para buscar isso. Uma coisa legal é que já estão se cobrando, agora a partir de 2021, né, como Brasil, a gente precisa saber se a lei vai pegar ou não pegar, infelizmente, né? Mas essa necessidade de se fazer vistorias em todas as edificações, mesmo em prédios antigos, prédios novos,
a gente fazer um laudo ali, a gente tem uma norma que a gente vai estudar para frente, específica para isso. Então, tomara que isso dê certo, né? Tomara que nós, né, a gente coloca os técnicos, engenheiros, sejamos técnicos realmente para fazer um laudo desse. Não é chegar no prédio, olhei por cima aqui, não, tá tudo tranquilo, aqui não tem nada não, pode ir embora. Não é só assim, né? Eu quero saber qual a vida útil desse pilar. Eu vou fazer ensaios desse pilar, né? Ah, não apresentou nenhuma fissura. Ótimo, maravilhoso. Qual foi o último dia que vocês pintaram? Ah, não, pintei semana passada. Lógico, não vai aparecer esses problemas, né? Então, eu tenho que fazer essa vistoria num estádio que ali passou uns 3 meses depois de pintado para entender isso. E aí eu tenho minhas dúvidas se vai ter profissionais que vão cobrar mais e vão ter profissionais que vão cobrar menos. Às vezes esse profissional que vai cobrar mais, ele vai fazer alguns ensaios, ele vai fazer isso, vai ter um equipamento, uma câmera termogravimétrica que vai buscar umidade então ele tem que cobrar esse ensaio dele, esse laudo dele, tem que ser um pouco maior o valor. Não é que é maior o valor bem calculado, é diferente. Né? E o outro que, não, vou bater aqui, que é o canetinha de ouro lá de trás, né? Que infelizmente sempre existe. Então essas estruturas elas vão sempre ficar ali, se não tiver algum, né, um condomínio, né, se for um condomínio residencial muito interessado em manter é possível que ela vai ter problema em menos tempo que essas estruturas mais antigas. Beleza. Bom, erros na concepção. Então, má definição da carga, deficiência do cálculo estrutural, detalhamento insuficiente ou errado, erros de dimensionamento, ausência de verga e contraverga nas aberturas. Então, a verga em portas e janelas, né? Elas vão dar uma fissura ali muito característica, que a gente vai ver ali na frente. Mas como eu vou consertar isso? Botando, abrindo e colocando essa verga e contraverga. Não vai ser mas ela é uma fissura importante, vai cair? Não, não vai cair. Ela vai ser desconfortável para o usuário, que ele vai sempre ver aquela fissura ali na parede dele. Né? E para o leigo, que não sabe o que está nesse problema é esse, ele vai falar assim, não, está muito complicado, essa casa vai cair. Então, você tem um desconforto, né, do usuário também. Né, que é esse tal desse ausência do sentimento estrutural, né, de que aquela estrutura é confortável e essa estrutura é segura. Vai ter trinca que a gente fala, vai ser trinca de reboco, é fissura de reboco, não tem problema não. Isso é na hora de fazer, o cara fez metade na outra metade, ou fez um rasgo e apareceu. Tem alguns que a gente vai falar isso, mas para o usuário, aquele usuário que é mais preocupado, ele fala assim, eu tenho uma fissura na minha parede, eu tenho uma rachadura na minha parede, não vai fazer a fissura, né? Minha parede ela é toda rachada, né? Então, é problema, não tem... Eu fui até na casa do meu cunhado, ele comprou a casa, tá? Ele chegou olhei para o gesso dele todo trincado, né? Cada junção de placas ali tinha uma fissura ali. Então, o que foi isso? Não está bem firme aquele gesso dele. Aí ele falou, o que eu vou fazer? Pô, isso aqui é problema de execução. Tem problema? Vai cair? Não, seu gesso não vai cair. Mas você sempre vai ter essa fissura. Ele vai tirar tudo e vai colocar outro. Né? Graças a Deus ele pode fazer isso. Mas são desconfortos, né, desse sentimento estrutural que a gente não quer ver fissura, não trinca, não quer ver nada nas nossas casas. E é bom que não veja mesmo, né, para
para a gente pensar numa edificação inteira, é bom que a gente não veja realmente. Seguindo aí, erro na execução da estrutura, capacitação profissional, a mão de obra nossa, ela é muito... Não deu certo, ele vai para a construção civil. Lógico, a gente tem excelentes profissionais, não estou aqui para falar dos profissionais, mas tem muita gente que está na construção civil e que não consegue fazer isso bem feito, né? Então, essa falta de profissionalismo da mão de obra aqui, né, que a gente não exige essa mão de obra mais profissional, isso é um grande problema aí. Falta de prumo, falta de esquadro, falta de alinhamento da estrutura. Tira no reboco. O negócio está dando 6 centímetros de distância de um ponto menor para o outro. Como é que tira no reboco? Esses 6, como eu tenho que colocar mais 2 naquele ponto menor, ele vai passar para 8. Então eu vou ter lugar que vai estar 8 centímetros de reboco. Não pode, eu tenho que até levantar esse custo. De repente é melhor, em vez de eu alinhar, que eu vou estar perdendo espaço interno. Então isso não pode ser aceitável, principalmente nas construções hoje, que elas são milimétricas ali. O metro quadrado, ele está muito bem travado, né? Então, um prédio hoje que é construído, eu vou usar o máximo do rendimento dele, do coeficiente de rendimento dele. Eu não vou deixar área nenhuma para trás. Aí eu vou lá e deixo 3 centímetros daquela edificação ali, que já é pequena, eu uso lá 3, 5 centímetros. Para reboco? Isso não é aceitável, não dá para a gente aceitar isso, né? Então, esse alinhamento, esse esquadro, isso é problemas de execução. A flecha excessiva em laje, desforma precoce, por exemplo, uma flecha na laje, coisa assim. Erros na utilização da estrutura, demolição e abertura de vão em alvenaria estrutural. Você tem lá prédio todo em alvenaria estrutural, e vai, não, eu quero fazer uma cozinha num conceito aberto. Vai lá e tira aquela porcaria daquela parede, que é um pilar que ele está tirando. Né? Alvenaria estrutural, a gente tem que pensar que são pilares. As alvenarias têm peso de pilar. Então, são erros de estrutura. Ultrapassagem de cargas, caso de pontes residenciais, onde for. Mudança de uso da estrutura, aquele exemplo que eu dei lá atrás. Às vezes a gente vai repetindo para a gente ir entendendo, tá? Causas dos problemas pode ser vários: carga, variação na umidade, variação térmica, agentes biológicos, físicos, químicos, incompatibilidade de materiais, agentes atmosféricos. Então, a cada causa corresponderá uma terapia mais adequada e mais duradoura. Então, cada causa daquela ali, eu preciso de uma terapia diferente, tá? Então, patologias comuns e causas. Vamos falar um pouquinho dos problemas. Fissuras e trincas podem vir por movimentação térmica. Então, as edificações, elas mexem ali de acordo com a temperatura. A gente enxerga muito mais na estrutura metálica, né? Mas na estrutura convencional, de concreto armado, a gente também tem esses problemas. E aí, quanto maior também ela vai, por isso que tem um ponto que a gente precisa colocar juntas de dilatação, né? Para separar aquilo ali, deixar um lugar que é para dilatar. Eu vejo muito aí, Jesse, fachada de prédio, as pastilhas caindo. Um grande problema é movimentação térmica. Você tem ali, tecnicamente, o tamanho que você precisa colocar, uma junta de dilatação, coloca mais junta de dilatação. Aquele pano um caminhão passando aqui. Aquele pano como é que fala? De alvenaria ali, né? Fugiu?
de revestimento, ele precisa ter juntas de dilatação. Né? Eu faço uma calçada. Ah, fiz a calçada, botei concreto em tudo. Daqui a pouco ela volta trincando toda. Por quê? Porque não teve a junta de dilatação. Eu tenho que fazer dilatação, ela vai trabalhar essa movimentação térmica, ela existe nas nossas estruturas. Movimentação higroscópica, que é a parte de água entrando dentro da nossa estrutura. Isso vai dar fissura. Se ela consegue entrar, é porque ela fissurou. Por atuação de sobrecarga, a gente já falou disso. Deformação excessiva da estrutura, já falou disso também. Recalques de fundação, né? Então, eu chega lá, o prédio fez assim, ó. Esse pedaço aqui desceu. Eu vou ter ali uma fissura, uma trinca bem característica. Retração de produtos à base de cimento. Alteração química dos materiais de construção. Hidratação retardada das calhes. Então, isso aqui dentro do cimento. Né? Então, não ter o tempo de cura adequado para o meu concreto, para as minhas argamassas. Um problema também comum que acontece, foi lá, coloca a alvenaria e o tempo de cura daquelas argamassas de junta ali. Ah, precisa de 28 dias? Não, não precisa de 28. Mas eu não posso colocar no outro dia. Né? Eu tenho que esperar no mínimo 7 dias para colocar ali o chapisco, o emboço ou o reboco paulista. Esse tempo de secagem de cada etapa, ele tem que ser muito bem visto. Né? Então, a cura do cimento, ela não é só no concreto que a gente tem que ter essa preocupação. Eu preciso também ter dentro das nossas argamassas. Né? Quando eu falo em argamassa de assentamento, não de assentamento de alvenaria, argamassa de colocação dos pisos, né? Ah, fiz um contrapiso hoje, amanhã eu vou lá e coloco o piso. Não, eu tenho tempo de cura desse contrapiso. Né? Senão um vai começar a roubar a água do outro ali para fazer a hidratação correta, e aí eu tenho essa hidratação retardada das calhes. Ataque de sulfatos. Sulfato, ele é muito prejudicial às nossas estruturas. Corrosão de armadura e alguma manifestação patológica decorrente aí de umidades. Umidade é o nosso grande problema também. Consequências. Então, os problemas de origem patológica são evolutivos e tendem a se agravar com o passar do tempo, além de acarretarem outros problemas associados ao inicial. Quer ver a equipe que cuida da patologia, né, das patologias, das manifestações patológicas da terceira ponte, de vez em quando você encontra lá, né, não sei se vocês tão comumente passam pela terceira ponte, eu vejo, embora eu não passe com certa frequência, de vez em quando eu vejo parado lá fazendo manutenção naquelas muretas centrais e laterais. E aí você vê ali que ele tá abrindo e fechando. O que ele está fazendo? Começou um processo de abertura ali dos meus concretos, das minhas... do meu concreto, no caso da ponte, né? Eu vou lá e fecho. Né? Então, se quiser falar, pode falar, Felipe. Uma dúvida. Os ataques por sulfatos, como é que ocorreriam? Da onde surge o sulfato? Ele vem pela... Isso aí, o sulfato, ele é mais... Ele não é tanto ambiental, ele vem mais do que a gente está usando ali, né? De materiais que a gente está usando. Uhum. Né? Jogando dentro ali por exemplo, de materiais de limpeza. Ah, sim. Né? Poderia... Uma manutenção mal feita. Né? Poderia agregar isso aí também. Ok. Então, voltando ali no caso da ponte, então quando ele começa
ele enxerga aquelas fissuras, até as microfissuras, ele vem lá, abre e tampa. Lógico, o material, não vamos botar uma argamassa comum ali. Eu vou botar um produto ali diferente, mais elástico, que eu estou enxergando naquele ponto ali, que ele está tendo ali uma retração térmica ou alguma coisa, que ele vai fechar e abrir com certa frequência, então eu vou colocar ali alguma coisa mais elástica para isso, para ele trabalhar junto, né? Então, ele vem fazendo essa manutenção. Da última palestra que eu vi do profissional que cuida lá, ele falou assim, olha, a gente consegue estabelecer uma vida útil da terceira ponte de mais 100 anos da ponte, né? O mesmo fato não ocorre aonde? Na segunda ponte. Né? Segunda ponte a gente consegue ver, se bem que teve uma obra recente lá, mas não acho que a gente tem laudos recentes ali que não tem o mesmo cuidado nem de perto disso. E a deteriorização ela é muito mais avantajada, muito maior ali. Se a gente pegar segunda ponte rodoviária, são casos bem complexos, né? Do ponto, então, você compara uma ponte com a outra. Essa tem a manutenção adequada, essa não tem a manutenção adequada. Não vou chegar aqui no mérito do pedágio, né? Se está sendo bem aplicado ou não. Eu acho caro, eu acho que poderia ser menor a quantidade de carro que passa lá, mas existe um cuidado aqui com a terceira ponte, não existe um cuidado aqui com a segunda ponte. Então, ele entraria, seria um exemplo aqui, né, que esses casos eles tendem a se agravar. Uma fissura, ela vai começar pequena. O processo de corrosão internamente ali já começou a ocorrer. Ele não vai parar. E que eu preciso ter para corrosão? Oxigênio. Cada vez que eu abro mais, entra mais oxigênio, acelero mais ainda aquele processo. Né? Não estou falando que é só o oxigênio para acelerar, mas entra ali várias coisas, ele vai aumentando ali esse processo de corrosão. E ele vai abrindo mais até o desplacamento daquele concreto. Então, aquela peça ali de aço ali dentro, ela está se expandindo. Então, na hora que ela se expande, ela começa a estourar o concreto que está envolto dele, né? E aí tem o desplacamento. Então ele por isso que ele é como é que fala? Fugiu a evolutivo esse processo. Então, flechas excessivas e vigas e laje pode acontecer em fissuras de parede, então você trazer essa carga para a parede. Correções serão mais duráveis, mais fáceis e muito mais barato quanto mais cedo for executado. Então, esse conceito começou a abrir, vou intervir. Começou a abrir, não, isso aí para o ano que vem eu vejo, tal. Ela vai ampliar de um ano para o outro, brutalmente. Ela é um exponencial, ela vai crescendo e ampliando essa possibilidade aí para frente. Então, quanto mais barato, quanto mais próximo, mais barata é a minha manutenção corretiva. Então, falando em diagnóstico, né, e terapia, então vou ter que fazer uma inspeção, mapeamento dos sintomas. O procedimento começa a inspeção, onde busca identificar os sintomas das patologias existentes da estrutura, através de um mapeamento dos sintomas realizado. Então, quando a gente fala muito de sintomas, o que mais é? Fazer uma vistoria daquele local, buscar tudo que está ocasionando naquele local. Fazer um mapeamento geral. Vou recolher esses dados, essas informações. Ele vem com esse procedimento completo, os dados obtidos na inspeção e auxiliam na quantificação dos danos, né? Então, medidas geométricas, evolução no tempo, condições prévias
aos danos das edificações, avaliação da resistência do concreto. Eu vou buscando, eu vou me munindo dessas informações para eu dar o meu diagnóstico, né? E dizer o que eu tenho que fazer. Tem que conhecer o histórico dessa estrutura, né? Às vezes, isso aqui é residencial, virou uma escola, aquele exemplo que eu dei lá atrás. Então, esse conhecimento eu tenho que ter, porque de cara eu vou falar assim, aquela laje ali que está com aquela biblioteca, eu vou fazer uma análise nela. Que alguma coisa pode ter. Tá cheio de livro ali em cima, tem depósito, eles fizeram lá em cima, isso aqui era uma casa. Então, esse histórico ele é bem interessante para a gente. Realização e análise de análise e ensaios. Lógico, eu vou fazer lá num pilar uma esclerometria, que é pegar um equipamento que a gente vai ver para frente. Não sei se a turma de vocês fizeram aquele curso de patologia das construções que a gente teve na semana tecnológica anterior. Eu acho que não. Fizeram, não? Então, aquele curso eu mostrava, mas a gente vai ver isso também. Que nada mais é que pegar um equipamento e eu vou dar entre aspas, um tiro ali no meu concreto e vou arrachar a resistência dele superficial. Então, eu vou saber qual a resistência daquele pilar. Então, no caso de essa análise, eu vou fazer essa estrutura invertida. Eu vou partir da resistência do meu pilar, vou identificar ali, vou buscar quantos e qual é o diâmetro desses aços que estão ali dentro. E aí eu vou fazer meu cálculo e ver se ele passa com aquela carga, com aquele aço e com aquele concreto. Né? Para saber se às vezes isso é para uma liberação, ou se não para achar aquele problema. Não é problema nesse pilar, esse pilar está íntegro e ele está resistindo. Meu problema é naquele outro pilar, aquele pilar de lá que eu tenho que fazer minha intervenção, vou ter que aumentar, vou ter que colocar um pilar mais central, vou ter que fazer um reforço estrutural, utilizando ali uma estrutura mista, né? Então, quais são essas... botou aqui, peraí, não está aberto ainda. Não. Ele não é... Ele vai analisar essa dureza superficial. Ele bate, ele faz um impacto, mas nada significativo para ter um problema futuramente, não. Ele não é um impacto tão grande. Tanto é que ele é uma peça pequena, né? Tamanho aí de uma garrafa d'água, de repente, um pouquinho maior aqui, ele vai chegar na ponta dele e vai bater no concreto. Então, materiais aqui utilizados na recuperação. Tempo de colocação do elemento estrutural em carga. Então, vou ter que material ser utilizado. Algumas horas após a correção, aí fala sistema base epóxi ou poliéster, depende, cada caso é um caso. Alguns dias após a correção, argamassas, grautes de origem mineral e condições normais, argamassa e concretos adequadamente dosados. Então, eu posso usar argamassa, eu posso usar grout, eu posso usar alguma coisa à base de epóxi, são materiais que eu posso usar aí na recuperação. Custo da recuperação. Ainda na fase de projeto, eu posso pensar nessa recuperação, antecipar ao problema, uma compatibilidade de projeto é um exemplo disso. Durante a execução, se eu consigo corrigir isso durante a execução, ou se eu tenho fase de utilização, se houver manutenção preventiva, e aí fica mais caro na manutenção corretiva. Então, isso que a gente tem que ter em mente.
Se eu acho o problema, se eu previno o problema no projeto, o meu custo é quase que zero. Mas se eu deixo para resolver o meu problema com manutenções corretivas, o custo é altíssimo. E aí eu tenho essa figura aqui. Então, relação dos altos custos associados às intervenções corretivas foi apresentada por Citre na década de 80, através da figura a seguir relativa à evolução do custo. Então, eu tenho aqui projeto, né? Eu estou resolvendo aqui, então o custo relativo ele tá no 1 aqui, né? Quase que zero. Se for execução, se eu corrigir, eu ainda consigo corrigir aqui com 5%, né? Se for manutenção, embora maior do que o 5%, mas ainda consigo aqui com 25% do problema ali. Se for manutenção corretiva, eu já subo em mais de 100 pontos, né? 125% ali do custo ali. Então, o custo fica muito maior, tá? Isso aqui é bem taxativo. A minha manutenção corretiva, ela é muito maior. Então, quanto antes eu administrar o problema, menor é o meu custo. Então, fazendo uma análise da figura para a etapa de projeto e execução. Então, projeto, toda medida que torna em... isso aqui a gente já falou, vou passar. Fica aí para vocês lerem depois. Trincas em edifícios. Então, entre o problema patológico que afeta os edifícios, as trincas são os mais importantes. Eu tenho que sempre me preocupar com as trincas. Ela é um aviso, tá? Alguma coisa está acontecendo com a minha estrutura. Esse é o primeiro ponto. Ela pode levar ao comprometimento do desempenho da obra em serviço. Então, estanqueidade da água. Às vezes eu tenho uma fissura numa calha, né? Então, a calha era para ter toda impermeabilizada, não pode ter fissura. E aí, nessa calha, ela vai começar a vazar, vai jogar para a viga, e aí vai ter todo o problema. Então, às vezes, é uma fissura simples que ela se tornou um grande problema em função da umidade. Da água, né? Da umidade não, da água mesmo. Então, vou diminuir a durabilidade, vou fazer uma isolação acústica e outros mais. Constrangimento psicológico, aquilo que a gente conversou, né? Que a fissuração dos edifícios exerce sobre os seus usuários. É uma causa grande, né? O surgimento precoce das trincas pode começar a surgir de forma congênita, logo no projeto arquitetônico da construção. Olha como o projeto é importante. Às vezes eu tenho um projeto arquitetônico que você fala assim, não vai dar para fazer isso aqui não, eu não consigo tirar a água disso, eu vou ter sempre uma fissura naquele ponto por esse vão muito, muito grande. Então, às vezes, na concepção da cobertura foi colocada de forma equivocada no projeto, sem os devidos rufos, calhas, sem as descidas da calha. Então, no projeto, eu já começo a ter problema. Isso muitas vezes está relacionado ao desconhecimento do projetista sobre as propriedades tecnológicas dos materiais de construção empregado, né? Eu estou colocando aqui, mas ele não entende ou não buscou ou simplesmente deixou de observar a dilatação daquele telhado, né? Dilatação que aquele forro poderia colocar ou aquela cobertura poderia colocar, não fez a paginação de aonde que está no piso as juntas de dilatação, né? Então, tudo isso são problemas do projeto arquitetônico. Eu coloquei uma calçada. A calçada é em concreto. Aí ele vai executar, na execução, ele vai colocar a calçada em concreto, ele vai colocar concreto ali em cima. Aí lá na frente vai começar a nascer, 3 meses depois, nasce a primeira fissura.
Fissura normalmente aparece onde tinha que ter uma junta de dilatação. Né? Se eu tivesse previsto, seria a junta de dilatação que eu colocaria naquele ponto. E aí eu não coloquei. Aí vai ficando aquilo ali, ela vai vazando, vai entrando por dentro e vai bagunçando tudo. Então, a fase de projeto, não só da arquitetura, mas qualquer outro projeto, ela é muito importante. Incompatibilidade entre os projetos de arquitetura, estrutura e fundação. Os três têm que falar a mesma coisa. Aí na arquitetura eu fui lá, coloquei, entendi que tinha que ter 4 pilares. Aí na estrutura o cara falou assim, não, peraí, eu preciso colocar um pilar aqui no meio. Eu vou lá e coloco o pilar ali no meio. Sem compatibilidade, os dois têm que conversar. Né? E não é a arquitetura que tem que chegar e mandar em tudo, nem a estrutura que tem que falar, não consigo fazer. A gente tem que chegar ali ao meio ali da situação. Durabilidade. Presença de fissura é prejudicial à durabilidade, ela vai durar menos aquela estrutura. No caso de estrutura de concreto armado, a durabilidade fica comprometida por facilitar a penetração de agentes agressivos. Então, se eu tenho uma abertura, aí que eu tenho agentes agressivos entrando mesmo. Se eu não tenho essa abertura, eu vou ter menos problemas aí. Então, deve-se analisar fissuras maiores do que 3 milímetros. Tá? Então, toda vez que eu tiver uma fissura de 0,3 milímetros, não, desculpa, tá? De 0,3 milímetros, daqui para frente eu já tenho que me preocupar. Fissuras menores do que 0,5 milímetros são considerados microfissuras. Então, a gente já está vendo aqui os diâmetros diâmetros não, desculpa. A largura das fissuras, elas começam a ter os nomes, né? Então, menor do que 0,3 não é muito preocupante. O problema é acima disso aqui. Mas como é que eu tenho um medidor de fissura, que a gente chama de fissurômetro, que tem essas medidas menores, um paquímetro também, eu consigo chegar nessas medidas menores. O fato é, teve a fissura, né, eu consigo enxergar ali, eu já começo a intervir. Durabilidade, conceito de durabilidade, capacidade de um produto manter seu desempenho acima dos níveis pré-estabelecidos sob condições previstas de uso, com manutenção durante o período, tempo que é sua vida útil. Esse é o conceito de durabilidade. Durabilidade está associada aí aos materiais e componentes, ao uso, ao entorno e às ações de manutenção. Manutenção, conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes de atender às necessidades e segurança dos seus usuários. Então, isso é um conceito que está na NBR 5674, manutenção de edifícios. Seguindo aí, mais um conceito de manutenção, compreende todas as atividades que realizam nos componentes, elementos e equipamentos de um edifício, com o objetivo de manter o seu desempenho funcional ou suas partes dentro de níveis aceitáveis a um custo compensador. Falei da abertura, né? Então eu chamo de fissura até 0,5 milímetros. Então 0,5 milímetros para baixo é fissura. Trinca, se for de 0,5 a 1,5 milímetros. Rachadura, de 1,5 a 5 milímetros. Fenda, de 5 a 10 milímetros. E uma brecha acima de 10 milímetros. Então, isso aqui, quando a gente for falar, a gente tem que... Se eu estou fazendo um laudo e falo assim, teve uma trinca. Beleza, eu já tenho que entender que é de 0,5 a 10, que ela é maior do que essa fissura aqui. Lembra, eu tenho que me preocupar com fissuras a partir de 0,3 milímetros. Se vocês colocarem na régua, vocês vão ver o quanto é pequeno isso, né?
Na verdade, a régua vai te dar 1 milímetro. Então, separar esse milímetro em 0, alguma coisa é bem pequeno isso que a gente está falando. Propriedade térmica dos materiais de construção, fica aí para a gente entender sobre materiais, né? Então, todos eles estão sujeitos a dilatações com aumento de temperatura e a contrações com a sua diminuição. Então, eu vou ampliar ou diminuir de acordo com calor ou frio, né? Então, tem um limite aí. Para uma dada variação de temperaturas, a intensidade da variação dimensional é diferente para diversos materiais de construção. Então, aqui tem a relação de materiais aí com os seus devidos graus Celsius vezes 10 a sexta, né? Então, o granito comparado aí com concreto, então depois vocês podem dar uma brincada com isso aqui e entender um pouquinho mais desses materiais. O fato há problemas de origem térmica que a gente tem que dar compatibilidade desses materiais. Então, para avaliar a movimentação térmica sofrida como componente, deve-se conhecer os ciclos da temperatura que esse está sujeito, né? Então, segundo o Building Research, as amplitudes de variação das temperaturas dos componentes da edificação podem ser bastante acentuadas. Então, ele pode aumentar e diminuir acentuadamente, né? Então, essa amplitude térmica que é o meu problema aqui, tá? Então, se eu for pensar aqui, telhados, pisos e parede externa, se for claro, eu tenho 85 de amplitude. 85 graus, né, de amplitude, que vai de menos 25 a 60. Né? Se for escura, menos 25 a 80. Então, tem amplitude maior. E aí eu vou brincando aqui de qual é essa faixa, né? Se for interno aos ambientes, eu tenho amplitude térmica menor. Então, ele vai variar menos de temperatura ali. Essas superfícies vão estar mexendo menos. Lógico, depende qual é o tipo de material que você está usando. O caso mais comum das edificações, a principal fonte de calor que atua sobre os componentes é o sol. Então, a cobertura, que essa grande coberturas, fachadas, principalmente aquelas fachadas de sol da tarde, elas estão submetendo ali, se a gente olhar as temperaturas daquelas paredes em alguns locais do país, elas são brutais. Então, a temperatura superficial da face externa da laje e paredes pode ser estimada em função da temperatura do ar e dos coeficientes de absorção. Tá? Existem cálculos para isso, não vou entrar nesses detalhes de cálculo, mas existem cálculos para a gente calcular isso aí. Valores sugeridos para coeficiente de absorção do ar, não metálicos e metálicos. Né? Então, isso aqui para entrar nas devidas contas aqui. Tem um exercício aqui, isso é só formativo, a gente não vai entrar nesse ponto. Fissuras causadas por movimentação térmica, mecanismos de formação, restrições. Então, elementos componentes de uma construção estão sujeitos a variações de temperatura que repercutem numa variação dimensional dos materiais de construção, dilatação, contração. Os movimentos de dilatação e contração são restringidos pelos diversos vínculos que envolvem os elementos e componentes, devendo-se nos materiais tensões que poderão provocar o aparecimento de fissuras. Por isso, em pontes, um exemplo aí que a gente fala da segunda ponte ali, que tem buracos no meio da ponte. Ali são dilatações que a ponte está absorvendo. Que se você for pegar em períodos muito quentes, ela está mais fechada. Períodos frios, ela está mais aberta. Períodos frios, ela está mais fechada. E aí eu preciso desses panos de laje ali que isso esteja com um vãozinho ali. Obviamente que não é para passar uma pessoa ali nesse vão. São dilatações, se fizer as contas ali, são pequenas. Vou precisar 2, 3 centímetros no máximo.
E aí eu vou tratar também essa junta, porque eu não preciso dessa junta entrando água e passando lá embaixo. Eu vou estar tratando com um material que faz o quê? Que seja elástico, que ele não impeça essa fugiu o nome aqui, que impeça que esse pano de laje, né? Vamos pensar a ponte como uma laje, que ele encoste um no outro, que aí sim ele, se ele encostou um no outro aqui, ele vai fissurar, né? Muita força aqui nesse ponto. Enquanto ele está indo no material elástico aqui, ó, ele não vai ter grandes problemas. Esse material ele vai absorver essa energia aqui, tá? Então esse problema aí a gente consegue resolver dessa forma. E aí eu tô falando dessas, não ter essas restrições, né? Movimento de dilatação e contração são restringidos pelos diversos vínculos. Então, uma outra coisa, uma estrutura metálica ou essa estrutura da ponte, ela é apoiada. Ela não pode ter nada engastado, preso nela, se ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai fazer esse movimento de passar por cima, eu tenho que colocar numa superfície de apoio. Ela tem que fazer isso aqui, ó. Ela tem que poder, lógico, resguardados aqui as proporções, tá? Mas esse material aqui, ele não pode estar engastado nesse outro, ele não pode segurar. Senão aqui eu vou ter também um problema de fissuras grave, né? É um erro de projeto. Movimentações diferenciadas. Principais movimentações diferenciadas ocorrem em função junta de materiais diferentes, coeficiente de dilatação térmica, então sujeita à mesma variação de temperatura. Por exemplo, movimentação diferenciada entre a argamassa de assentamento e os componentes da alvenaria. Enchi aqui com... Quer ver um erro brutal? Quando você vai colocar a alvenaria nos pilares metálicos. O pilar metálico, ele vai dilatar, ele vai se movimentar, ele vai trabalhar. E aí eu vou com um material aqui do lado, uma argamassa, e colo aqui. Né? E não deixa essa junta de trabalho dele para quando esse aço amplia, ele não começar a esmagar. O que ele vai fazer? Ele vai começar a esmagar essa argamassa que está aqui. Quem dera se esse problema fosse só nesse ponto, né? Mas se for só nesse ponto, ele vai ter hora ele vai ter um colamento, hora ele vai ter um descolamento. O que eu preciso? Tratar essa junta. Eu preciso fazer um tratamento dessa junta com um material que flexível. Basicamente isso. Exposição de elementos de diferentes solicitações térmicas, naturais, cobertura em relação à parede de uma edificação. Variação de temperatura ao longo de um mesmo componente, por exemplo, entre a face exposta e a face protegida numa laje de cobertura. Projetos inadequados. Então, as observações feitas deveriam ser levadas em conta no projeto de edificação. Infelizmente, as movimentações diferenciadas em componentes devido à variação de temperatura não são levadas em conta no projetista, nem mesmo de forma qualitativa. Por quê? O projetista ele coloca lá a alvenaria de bloco de concreto, até aí ele foi, com um pilar metálico, ele não faz um detalhe, né? E aí seria isso no projeto executivo, ele não faz um detalhe dessa junta. E aí, na execução, com todo esse problema que a gente tem de mão de obra não especializada, o cara vai colar um no outro ali e vai aparecer fissura futura. Não tem outra explicação, vai acontecer. Configurações típicas, em geral, coberturas planas são mais expostas a mudanças térmicas naturais do que pavimentos verticais das edificações. Então, o vertical ele tem que estar mais... o vertical ele tá menos suscetível, que tem um sol aqui e nas laterais, mas essa incidência aqui dele acaba sendo maior.
ocorrendo movimento diferenciado entre os elementos horizontais e verticais. Então, aqui tem uma coisa, aqui tem outra. E, às vezes, até qual é a origem dessa fachada norte, sul, qual é a fachada do prédio, também tem diferença. Então, você tem lá, sol da tarde nessa fachada aqui. Ela é muito mais solicitada do que, de repente, uma fachada que oposta no sol da manhã. Né? Então, ela é mais fria, essa do sol da manhã. Então, mesmo com lajes sombreadas, sofre o efeito desse fenômeno, pois parte da energia calorífica sofrida pelas telhas é irradiada para a laje. Então, nesse caso, as movimentações térmicas ocorrem em função de vários fatores: natureza do material das telhas, altura do colchão de ar entre a telha e a laje, intensidade de ventilação do ártico e por aí vai. Por exemplo, aqui, ó, o que aconteceu com essa laje, né? Ela estava presa e ela, na verdade, ela subiu. E aí eu vou ter, naturalmente, fissuras nessa região. Olha, a impermeabilização ela está toda feita aqui, ó. Vou ter uma isolação térmica e vou ter uma junta deslizante. Ok. Né? Uma outra configuração que pode ser, que essa dente Geber, né? Uma estrutura pré-moldada, eu vou ter a impermeabilização, vou ter um material deformável para ela chegar e encostar, né? Eu tenho algo que vai segurar ela aqui, e eu vou ter um material deformável que vai empurrar e ele vai sofrer essa compressão. Na hora que ele for voltar, ele vai voltar ao estado normal. E aí eu vou ter uma junta de dilatação deslizante aqui embaixo. Então, percebam que esses dois modelos aqui são favoráveis. Eu estou tratando essa laje para ela trabalhar da melhor forma. Às vezes gesso que a gente coloca, né? Então eu vou deixar um ponto aqui para ele dar uma trabalhada aqui para chegar a esse ponto. Então, essas são as preocupações que a gente tem que ter com a temperatura. Fissuras causadas pela atuação de sobrecarga. Então, a atuação de sobrecarga pode produzir a fissuração de componentes estruturais, tais como pilares, vigas e paredes. Então, sobrecarga pode se originar na má utilização do edifício, ou por erro no cálculo estrutural ou execução da peça. Vedações verticais. Subsistema do edifício formado por elementos que dividem o ambiente interno, controlam a ação dos agentes indesejáveis, intrusos, ventos, chuva, poeira, ruído, e por aí vai indo, né, e etc., constituindo ainda suporte e proteção para a instalação do edifício. Então, vedações verticais de alvenaria, esquadrias, vidros e painéis são vedações, né? Alvenarias são componentes construídos em obra pela união entre componentes bloco-tijolo e elementos de ligação, argamassa, constituindo um conjunto monolítico. Podem ser de vedação ou estruturais. Muito rápido, gente? Não. Tá tranquilo? Então vamos tocando. Vantagem da alvenaria: facilidade, né? Baixo custo de componentes, disponibilidade de matéria-prima, não são poluentes, são 100% recicláveis quando descartadas, né? A gente tem que descartar de maneira correta para isso acontecer, mas a gente tem a baixa produtividade e necessita de revestimento para obtenção de textura lisa. Características funcionais e requisitos em bem das alvenarias.
Deixa eu só ver um negócio aqui. Não, nada importante. Características funcionais, requisitos, desempenho das alvenarias. Características funcional, resistência mecânica, o requisito de desempenho, segurança estrutural, deformabilidade, estética e também estrutural. Propriedade térmica, isolação térmica, resistência a agentes agressivos, estou falando aqui o desempenho, eu preciso de durabilidade. Resistência à penetração de água, a estanqueidade. Resistência à transmissão sonora, então eu tenho isolação acústica. Custo adequado de produção e economia. Né? Então, essa resistência de transmissão sonora, nós temos grandes problemas com nossas indústrias de esquadrias. Está muito em moda usar só o blindex, né? Só vidro. Só que você fala que quem está falando na rua ali, que dentro está ouvindo. Ele não trava, né? Ele não tem esse isolamento acústico. Então, percebo que esses materiais eles têm que ser muito bem especificados. Tá? Parede de alvenaria. Inúmeros fatores intervêm na resistência final de uma alvenaria a esforço de compensação, tais como resistência mecânica dos componentes de alvenaria e argamassa de assentamento, módulo de deformação diferenciado dos componentes da alvenaria, poder de aderência da argamassa utilizada, né? Os componentes assentados com junta de amarração produzem alvenaria com resistências significativamente superiores àquela assentada com junta a prumo. Então, gente, o que a gente precisa? A gente está colocando blocos um em cima do outro. Então, esses blocos, se eu estou vazio aqui no meio, eu não tenho resistência. Então, essa questão de colocar juntas de amarração ou juntas só a prumo, né? Ah, não, eu não estou colocando nenhuma junta entre os blocos na horizontal, só estou colocando na vertical. Isso olha, estou economizando a argamassa. Está diminuindo a resistência. O desempenho dela vai ser inferior. Às vezes, uma economia tão insignificante, né, do ponto de vista da obra como um todo, que são trocadas apenas por um pagamento por produtividade do pedreiro que vai colocar lá. Não, ele é rápido. Aí você vai ver o trabalho do cara, ele não põe as juntas todas as juntas necessárias. Ele só coloca ele muito rápido. Eu vou pagar ele produtividade, o prédio vai ficar pronto. Ok, não vai... O problema vai ser do usuário depois, que vai ter internamente ali com fissuras em vários pontos da alvenaria. Ah, qual foi o problema? O problema foi de execução. Né? Ah, não foi de projeto? Poderia até colocar no projeto a especificação lá no memorial descritivo do projeto, como tem que ser aquela alvenaria, conjunto de dilatação, tal, bem colocado. Entendo também. Mas execução também tem a sua parcela de culpa nessa história aí, né? Porque são coisas bem taxadas já. Resistência da parede de alvenaria não varia linearmente com a resistência do componente da alvenaria e nem com a resistência da argamassa de assentamento. Então, a gente tem esse problema aí. De forma geral, as fissuras em alvenaria carregadas axialmente começam a surgir muito antes de serem atingida a carga limite de ruptura. Então, essa alvenaria ela é muito frágil, ela começa a avisar com muita antecedência ali. Se ela está sofrendo alguma torção, alguma coisa assim, ela já começa a avisar, começa a fazer bagunça naquela parede toda. As fissuras que se manifestam na alvenaria decorrente de carga são geralmente verticais, originadas na deformação transversal da argamassa de assentamento e dos próprios componentes. Então, de cara, então a gente já começa a pensar. Se eu tenho uma trinca em alvenaria, essa trinca é vertical, opa, pode ser alguma coisa
de deformação transversal, de assentamento, né, dos próprios componentes dela. Depois a gente vê outros tipos de fissura lá. No caso específico, pode aparecer fissuras horizontais em decorrência do esmagamento da argamassa de assentamento ou da ruptura de componente de alvenaria de baixa resistência à compressão. Então, se eu tenho lá na horizontal, pode ser que aquela argamassa que eu coloquei baixa resistência, ela está sofrendo peso ali de um pano de laje todo, ali naquele ponto ali ele começa a ser exercido, ele não aguenta e tem um esmagamento. Desse esmagamento, ele tem sempre um material, vai para um lado e para o outro, que aparece as trincas ali em parede. Começa a fazer um raio-x, né, de toda a parede ali, você consegue enxergar os blocos praticamente ali pelo retrato. Um fato primordial na fissuração de alvenaria é a presença de aberturas de portas e janela, em cujos vértices ocorre acentuado concentração de tensão. Estou aqui com esse pano lá, vou abrir uma porta aqui. Gente, abrir uma porta, colocar uma verga, resolveu. Não, abriu a porta. Todo aquele pano de blocos ali, eles iam estar resistentes. Eu vou colocar, de repente, só um marco ali para resistir aquilo ali. Vai fissurar ali dos lados. Eu tenho que colocar alguma coisa estrutural ali, que chamar a verga, né, de verga e a contra-verga de elemento estrutural, é bem pequeno, mas ela é um elemento que vai segurar aquela alvenaria que está apoiando ali embaixo. Então, na prática, as fissuras nas aberturas são combatidas pela construção de vigas sobre aberturas, né, que são as vergas, ou sobre abertura contra vergas. Então, eu tenho essas duas situações. E aí eu vou ter o quê? Trinca ali a 45 graus em cima desses elementos, seja portas ou janelas, ou para cima ou para baixo. Aplicação de carga concentrada nas alvenarias sem o emprego de dispositivo adequado para redistribuição de tensão pode gerar o aparecimento de trincas inclinadas a partir do ponto de aplicação de carga. Então, caso de tesouras, vigas apoiadas diretamente sobre alvenarias e por aí vai. Então, ruptura da alvenaria em carga concentrada. Olha, concentrou aqui, esmagou aqui, trouxe essa carga aqui, ela foi irradiando sempre nessas direções aqui. Então, veja uma alvenaria que teve essa característica aqui, eu vou buscar. O que eu tenho aqui? Aí eu tenho uma viga apoiando sobre viga aqui no meio da viga, que foi colocado posteriormente e desceu. Né? Então, isso pode ser o problema. Aqui no outro ponto, tá vendo? Tá descendo aqui, tem uma carga distribuída, então eu tenho pontos aqui bem espaçados. Aqui a falta de verga e contra-verga, lembra que eu falei do 45 graus? Então ele dá 45, às vezes ele dá reto. Essas são as fissuras características aqui. Tá. Dentro do concreto armado, situação de carregamento previsto ou não em projeto pode produzir a fissuração dos componentes de concreto armado, sem que isso signifique necessariamente ruptura ou instabilidade dos componentes. Então, a ocorrência de fissuras no componente de concreto armado provoca uma redistribuição de tensões ao longo do componente fissurado e nos componentes vizinhos, de modo que a solicitação acaba sendo absorvida de forma globalizada pela estrutura ou parte dela. Então, uma laje de marquise, onde vai estar a trinca da laje de marquise? Vai aqui em cima. A laje de marquise também tem uma característica de onde eu coloco a minha armadura, né? Eu posso ter um problema, né, dessa posição da armadura. Mas, normalmente, a laje de marquise ela vai trincar aqui mais próxima dessa viga aqui. Trinca na laje devido à falta de armadura negativa. Tem uma viga, tem uma laje e não tem aquelas armaduras negativas. Eu vou ter fissura aqui, Gessi vai cair? Não vai cair, mas você vai ter esse desconforto aqui
o resto da vida dessa laje. Vai estar sempre abrindo e provocando uma série de problemas aqui dentro. A durabilidade dessa edificação vai ser menor. Vamos ver outra. Ó, pilar e viga. Então, essa cabeça desse pilar aqui, então eu tenho tensões aqui que, de repente, isso não foi calculado, não tem o aço suficiente aqui nessa cabeça de pilar. Então, isso aqui é um processo pré-moldado, né? Então, fissura da cabeça do pilar devido à concentração de tensões no apoio da viga. Vai ter essa fissura aqui, característica. Deixa eu ver aqui um negócio. Não vou entrar nesse ponto aqui. De repente... Vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar por hoje aqui. E aí, a partir da próxima aula, a gente fala fissuras causadas por uma deformação excessiva em estrutura, deformação lenta. Isso aqui é mais... Até agora a gente falou de alvenaria. Como essa alvenaria ela poderia ser deformada, né? Então, agora a gente vai falar do concreto mesmo, né? De como que vai ser, como que o processo de deformação desses concretos. Posso adiantar algumas coisas aqui, né? Que a gente está deformando aqui, como que ele está enxergando aqui nessa ponta. E aí, pelo que eu estou vendo aqui, semana que vem a gente fecha esse resto de matéria aqui. Beleza, gente? Alguma dúvida aqui? Beleza. Eu tenho uma dúvida, Jessy, sobre a sua outra matéria de orçamento. A gente vai ter aula assim? Segunda-feira. Ok. O que eu quero fazer? Pelo menos nesse início, toda segunda e sexta a gente tem aula. Então, segunda-feira reserva aí, 8h30 também. Pode ser aqui também nesse canal, a gente faz a nossa aula. Beleza. Beleza? Mas já tem material lá no... Deixa eu botar aqui mostrar para vocês o que a gente já tem lá. Ô, professor, eu queria só falar aqui que da nossa turma que começou, só tem 4 a 5 pessoas que continuam fazendo o curso. Então, a nossa turma está bem pequenininha, então eu já vou deixar avisado que as aulas vão ser sempre, tipo assim, eu e Felipe mais um às vezes, tá? Não, ok. O que eu defini? Deixa eu parar aqui, a gente conversa.